Bom dia! Que alegria estar com você aqui nessa manhã. Eu estava ali do lado e já vi que tem um povo animado hoje aqui na nossa quinta-feira de adoração. Graças a Deus, seja muito bem-vindo, bem-vinda à Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista. É uma graça estar aqui na Canção Nova, não é mesmo? Eu também acho. Sabe que faz 18 anos que eu estou aqui? Oh, glória! E cada dia, para mim, é uma graça estar aqui na Canção Nova. Quem sabe, né? Quem está em casa vai ser o próximo a vir aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Quero convidar você. Fica o convite para você vir aqui conhecer a Canção Nova, ver este lugar abençoado, este pedacinho do céu, né? Como muitas pessoas dizem, de fato, é um lugar de encontro com Deus. Então, como eu disse, há 18 anos eu estou na Canção Nova, meu nome é Lucélia, sou de São José dos Campos, minha família, mas hoje eu moro na Missão de Lorena, aqui pertinho, né? Onde tudo começou, onde o Padre Jonas começou com os encontros de jovens, foi ali em Lorena, mas eu já passei por várias missões, já morei no Nordeste, em Gravatá, um abraço povo do Nordeste, que eu amo tanto. E também morei em Curitiba, no sul do nosso Brasil. Morei em São Paulo também. Então, todo esse lugar aí eu já passei, graças a Deus. Evangelizando. E hoje o Senhor me chama à missão de vir aqui, né? Nas telas da TV, pela graça dEle, falar com você de casa, mas também com você que está aqui, partilhar a palavra de Deus. E foi para isso que o Senhor um dia me chamou. Então, eis-me aqui. Pega comigo, você que está com a sua palavra, você aqui, mas você também em casa. O nosso tema que nós vamos partilhar é um ato de confiança, permanecer no Senhor. Um ato de confiança, permanecer no Senhor. Pega a passagem de João 15. Você que está aí com a palavra, você que acompanha em casa, muitas pessoas acompanham fazendo como que um retiro, né? Com a Canção Nova. Então, pega a sua Bíblia, em João 15, no versículo 4. A partir do versículo 4. A palavra diz assim para nós: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Palavra do Senhor. Palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Sobre os frutos, nós vamos falar mais tarde, né? Com a nossa outra irmã de Lorena, Marcela. O que eu quero partilhar com você hoje, nesta manhã, é o permanecer. Permanecer em Deus. Nós vemos que na palavra de Deus, ela está permeada de homens e mulheres que permaneceram em Deus, não é mesmo? Nós começamos lá em Gênesis. Abraão foi um homem que permaneceu em Deus. O Senhor falou para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te enviar. Abraão, porque permanecia em Deus, vai, obedece ao Senhor. Começamos lá em Gênesis. Moisés, um homem que permanecia também em Deus, né? Ouvindo a Deus, o Senhor estava com Moisés. Depois de Moisés, Josué. Josué permanecia também. Josué tinha muito medo da missão. Mas o Senhor falou para ele, como falou para mim nesse dia. Falou para Josué: ser firme e corajoso, porque eu estou com você. Assim como eu estive com Moisés, Josué, eu estou com você. O Senhor também falou para mim nesta manhã: Lucélia, ser firme e corajosa, porque eu estou com você. Josué, mas homens e mulheres também. Nós,
Ruth, o que dizer de Ruth? Gente, todos esses livros que eu estou falando dessas pessoas, está aqui, ó, na palavra de Deus. E elas nos ensinam a permanecer em Deus. Por isso a palavra de Deus nos alimenta em todas as realidades que nós vamos vivendo. Ruth era uma mulher que permanecia também em Deus. O marido dela faleceu, depois você pode pegar o livro de Ruth para você fazer um estudo, para você ver. Ruth, o marido dela faleceu, então ela poderia ir embora e deixar a sogra dela. Mas ela não fez isso. Ruth permaneceu com sua sogra. Por quê? Por ser uma mulher de Deus, permanecer na presença de Deus, ela tinha ali a caridade. A sogra dela ia ficar sozinha. E Ruth, então, não, eu não vou embora. E ela poderia, mas ela não foi. Ela ficou ali, permaneceu com a missão que Deus tinha dado a ela, que era cuidar da sua sogra, após o falecimento do seu esposo. Ruth permaneceu também com o Senhor. Mas eu também quero falar de uma pessoa, um rei, Davi. Davi permanecia na presença do Senhor. Era um rei segundo o coração de Deus. Permanecia na presença do Senhor. Mas, no determinado momento, Davi caiu. Davi caiu em pecado e caiu feio. Davi, um rei que permanecia na presença do Senhor, caiu no adultério. Mas, quando ele se viu que ele tinha cometido, caiu sobre Davi, o seu coração, um profundo arrependimento do seu pecado. Um profundo arrependimento do seu pecado. E por isso eu quero dizer a você que está em casa, se você se sente como Davi, que caiu, levante-se. Davi também caiu no pecado, mas ele se levantou. Davi se levantou. Ele caiu sim. Ele era um homem de Deus. Ele caiu, mas ele se levantou e permaneceu na presença do Senhor. Então levante-se. Levante da sua condição. Eu não sei qual é o seu pecado. Se você permanecia em Deus, ou até mesmo se não. Mas é hora de se levantar. Vamos. Levante-se do seu pecado. Davi, que permanecia em Deus, que viu a sua fragilidade carnal arrastando, ele não ficou ali. Davi se levantou e permanecia então na presença de Deus. O que falar também dos santos que a igreja nos deu? Dos santos que permaneciam na presença do Senhor e por isso foram santos, não é mesmo? Quantos santos a gente conhece, canonizados pela nossa igreja, que permanecia na presença do Senhor? Quero falar aqui de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um homem depravado. Santo Agostinho gostava de muitas mulheres, né? Um homem depravado. A diferença era que Santo Agostinho tinha uma mãe que permanecia na presença do Senhor. E aqui eu quero falar para você, mãe. Santa Mônica, que também se santificou, de tanto estar na presença do Senhor por causa do filho, você tem uma realidade em que você vê que não tem jeito. Era Agostinho para sua mãe. Não tinha jeito com Santo Agostinho, com Agostinho, né? Na realidade que ele vivia. Mas a mãe dele ficava ali, intercedendo o tempo todo por Agostinho. Até um dia ela foi a um bispo, chorando, né? Falar do seu filho. E o bispo disse a ela, para ela ir embora. Porque não era possível que se perdesse um filho de tantas lágrimas. Não era possível que se perdesse um filho de tantas lágrimas. Se perdesse o quê? A alma daquele homem. Então eu digo para você, você que chora pelo seu filho,
você que chora pelo seu esposo, você que chora pela situação que eu não sei por qual situação, mas você permanece na presença do Senhor? Como nós cantávamos aqui, joelho no chão, fé no coração, você permanece. Então eu digo para você, como eu digo para pessoas que eu acompanho, que eu atendo em oração, lá em Lorena, não é possível que se perda um filho, um marido, de tantas lágrimas. Você tem derramado lágrimas por essa situação em que você está vivendo hoje? Então, permaneça no Senhor. E não é possível que se perca um filho, um esposo de tantas lágrimas. Não se perderá. Permaneça no Senhor. Santa Mônica, que se santificou, viu o seu filho também, né? Convertido, depois se tornar santo. E ela também, a mãe, santa. Então, gente, não é possível que se perca um filho, essa situação de tantas lágrimas. Principalmente essas lágrimas derramadas no sacrário, no Santíssimo Sacramento. Enquanto se reza o terço e o filho que não chega. Enquanto se reza o terço e o esposo que está sabe lá onde, jogando, no adultério. Não sei qual é a situação que você vive, mas você sabe. Não é possível que se perca. É permanecendo no Senhor. O Senhor já disse para nós. Nós fazemos o estudo bíblico na Canção Nova e sabemos. Isso aqui, até na minha Bíblia, está toda riscada, por causa do estudo que fazemos, graças a Deus. Está, permanecer em mim. Isso é o que para nós? É uma ordem. O Senhor dizendo para mim, permanecei em mim, Lucélia. Nessa situação em que você vive hoje, permanecei em mim. Quantos santos, disse aqui de Santo Agostinho e sua mãe, Santa Mônica, mas posso dizer de tantos outros, Padre Pio, né? Que já foi uma criança diferenciada, desde pequenininho, já permanecia no Senhor. Tem essas pessoas também, né? Essas pessoas que são diferenciadas, que desde pequeno, como aconteceu com o Padre Pio, já foi um homem de Deus, permanecendo na presença de Deus. Mas eu quis falar dele, mas também de Santo Agostinho, para nós vermos que nada está perdido, porque permanecemos na presença do Senhor. Padre Pio, mas posso dizer também de Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, tantos santos. De Santo Inocêncio, meu santo de devoção, que você nem deve conhecer, né? Santo Inocêncio está lá em Tomazina as relíquias dele. Mas ele veio de Roma, né, na perseguição dos cristãos, e Santo Inocêncio não negou Jesus e foi degolado. Permaneceu até o fim, era um adolescente. E ele é meu santo de devoção. Porque quando eu fiquei muito doente, abrindo um parênteses bem rapidinho aqui, quando eu era pequenininha, com 6 meses, fiquei muito doente. E minha mãe pediu a Santo Inocêncio, que ela lembrou das relíquias que chegou lá em Tomazina, quando nós morávamos lá ainda, ela, né, e eu nasci lá e vim para São José, mas já em São José fiquei muito doente, e minha mãe pediu a Santo Inocêncio que intercedesse para que eu não morresse. E aconteceu um milagre. Porque os médicos que não sabiam mais o que fazer comigo, no outro dia disseram à minha mãe que já estava parando em mim o soro e os medicamentos. Por quê? Porque Santa Inocência intercedeu. Minha mãe, desesperada, entrou no quarto e chorava, pedindo a ele. E Santa Inocência, um adolescente que deu a vida por Jesus, foi degolado. Minha mãe pediu a ele. Então, eu peço a graça também, né? De permanecer como meu santo de devoção. Permanecer até o fim na presença do Senhor. Mas temos tantos santos, não é mesmo? Que nós poderíamos ficar aqui falando. Só quero falar de mais um para você. Carlo Acutis. Um santo dos nossos tempos. Não está perdido, não. Não está tudo perdido. A tecnologia pode sim ser utilizada para o bem.
Os meios de comunicação podem sim santificar as pessoas, assim como está sendo levado para você agora a palavra de Deus. Carla Kutz, ele compreendeu e sabia do amor de Deus por ele e usou a tecnologia para evangelizar. E hoje, o beato, daqui a pouco, um santo, um menino, né, que fez essa experiência com o amor de Deus. Gente, quem faz de fato uma experiência profunda com Deus, com o amor de Deus, não é mais a mesma pessoa. E o Senhor, Ele coloca para essa pessoa a vontade dEle. Quando eu me encontrei com Jesus, no meu coração, a vontade era de estar em um lugar muito alto e falar para o mundo inteiro de Jesus. E olha que hoje Jesus me trouxe aqui, pela primeira vez, para falar para você desse amor de Deus, para falar para você dessa permanência de Deus. E quando eu encontrei Jesus, que eu quis dar a minha vida para Ele, era isso que Ele colocava no meu coração. Minha vontade era de ir para algum palco do mundo e falar do amor de Deus. E hoje o Senhor me trouxe aqui para este palco, né? Que é um meio de comunicação, que o Padre Jonas foi fiel também a Deus. Aliás, claro que eu ia falar do Padre Jonas, né? Está aqui que eu preparei. O homem que permaneceu na presença de Deus, Padre Jonas Abib. Monsenhor Jonas Abib, desde o momento que foi chamado por Deus para esta missão, permaneceu constantemente na presença do Senhor. Sofreu muito, porque Padre Jonas era de uma congregação. Você sabe, você que já acompanha a Canção Nova, Padre Jonas era salesiano. E ele amava demais a congregação dele. Mas o Senhor fez um chamado. Com certeza Abraão também queria ficar com os seus, com a sua parentela. Mas Deus o chamou. E Deus também chamou o Padre Jonas. Porque hoje nós vemos os frutos e vemos que foi Deus quem chamou o Padre Jonas. Ele só saiu dos salesianos porque foi um chamado de Deus para ele. Então, quem permanece na presença do Senhor, como diz a palavra de Deus, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu permaneci, o Senhor hoje permanece em mim, porque é Ele que vos fala. O Senhor só me utiliza, mas é Ele que vos fala. Assim como falou a vida inteira do nosso fundador, falou. E o Padre Jonas, então, deixa para nós, com sua permanência em Deus, este grande legado, que é o carisma Canção Nova. E que bênção é este carisma, que evangeliza 24 horas do dia. Que bênção é esse carisma que me evangelizou e que hoje me traz aqui para evangelizar você, para falar da importância de permanecermos no Senhor. Sabe que quando o Padre Jonas faleceu, o meu sentimento era como se ele tivesse passado para mim o cajado. E ele tivesse dito para mim, agora é com você, Lucélia. Eu cumpri a minha missão, agora é com você. E eu então peguei este cajado do Padre Jonas. E eu levo adiante, com a graça de Deus, esta evangelização. Por quê? Porque nós precisamos, nós da comunidade, permanecermos no Senhor até o fim e levar um povo a permanecer no Senhor. Sabe por quê? Porque nós já entendemos que não há outro caminho. Paulo já disse, a quem iríamos nós? E eu digo a você, nós aqui que evangelizamos, dizemos também, a quem iremos nós? Só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. E o que eu desejo é o eterno. Você também deseja o eterno? Que bom. Bom saber. Porque este mundo, gente, passa.
A eternidade não passará. Nós estamos aqui, mas nós passaremos. É porque muitas vezes eu digo isso com as realidades que eu acompanho, que eu atendo. Nós estamos muito fincados nesta terra. E por isso nós não temos dimensão da eternidade. Mas se nós queremos passar uma eternidade com o Senhor, e nós queremos, nós precisamos permanecer nele já. Não é mesmo? Nós já precisamos permanecer no Senhor. E é a ordem do Senhor para nós. Permanecer, volto aqui na palavra de Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então o Padre Jonas passou para mim o cajado. Mas eu quero passar para você o cajado. Por quê? Porque nós aqui evangelizamos você que escuta a Canção Nova. Você que ouve a Canção Nova. Você que abre as portas da sua casa para que a palavra de Deus chegue até você, ao seu coração. Mas eu tenho certeza que existem pessoas também que você precisa evangelizar. Que você que é abastecido, que é alimentado com a palavra de Deus, daqui da Canção Nova, da sua paróquia, do seu momento de oração, você precisa levar esta permanência em Deus para as pessoas. E só leva, gente, só leva de fato quem permanece com o Senhor. Quem está com o Senhor constantemente, compreende como é levar este amor de Deus. Que muitas vezes não é ficar falando. Muitas vezes, em realidades que nós vivemos, nós não vamos falar uma palavra. Nós vamos apenas ser. Ser presença de amor de Deus. O evangelho que muitas pessoas irão experimentar será a sua vida. Será a minha vida. Em gestos muito concretos. Muito concretos. Nós falamos de Deus, sabia? Nós falamos de Deus quando nós damos um copo de água a alguém. Nós falamos de Deus quando nós arrumamos uma cama. Sabe aquela toalha que às vezes o marido esquece, né? Em cima da cama. Acontece, né? Esquece. E você vai lá e coloca no lugar. É assim que nós evangelizamos. Mas para evangelizar assim, para levar este amor, só se consegue quem permanece em Deus. Se nós não permanecemos em Deus, nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque quando você vê aquela toalha molhada em cima da cama, vem uma raiva, não vem? Vem uma raiva. Mas se você é uma pessoa que permanece em Deus, você vai ter uma atitude diferente. De pegar esta toalha e de colocar lá no local. Coisas simples, mas que nós não damos conta de fazer por nós mesmos. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores. O que nós temos é o nosso pecado, minha gente. O que nós temos é o nosso pecado. Ele sim nós temos. O que vem além disso, esse amor em gestos concretos que nós vivemos, é de Deus. Esta graça de estar aqui, de falar com você, é de Deus. Porque a Lucélia ficaria no cantinho dela. Tão bom ficar quietinho no cantinho da gente, só ouvindo, tão bom. Porém, eu tenho uma missão e eu preciso vir aqui, como quando eu encontrei com este amor, o Senhor colocou no meu coração, que eu precisava levá-lo para muitas pessoas. Então eu preciso vir aqui, falar deste Deus que me conquistou, como é a minha palavra de chamado. O Senhor me conquistou, o Senhor me seduziu. Eu era muito seduzida pelo mundo. As luzes das cidades me encantavam e as danceterias também. Me encantavam, me atraíam, me seduziam. Eu ia muito para as baladas,
Mas quando eu me encontrei com Jesus, aí sim, aquele amor que me seduziu e que me fazia constantemente me sentir amada, eu não encontrei lá. Eu não encontrei nas noites, eu não encontrei nas danceterias, eu não encontrei nos rapazes. Eu não encontrei. Mas eu encontrei em Deus. Então, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O Senhor também quer seduzir você. Mas foi preciso que a Lucélia se deixasse seduzir. Se ela não se deixasse seduzir, o Senhor ficaria o tempo todo ó, batendo na porta. Que vontade de seduzir esse meu filho, essa minha filha, e trazê-lo para mais perto de mim. Como ele seria mais feliz. Como ela seria mais feliz. Mas ele não quer, coração fechado. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O Senhor deseja profundamente seduzir o seu coração. Você precisa permanecer nele. E aí você vai fazer essa experiência desse amor constante do Senhor, que você não encontra em lugar nenhum. Garanto para você. Em situação nenhuma. Porque eu já fui. Eu já fiz a experiência e eu não encontrei. Então você também não encontrará. Você não encontra na droga, por mais que seja algo que te deixa, você não encontra. Se você fizer a experiência do amor de Deus, você vai ver. Eu conheci um rapaz em Curitiba, quando eu morei lá, que ele usou droga há muitos anos. Muitos anos. Mas ele se deixou seduzir em um determinado momento. Ele, na vida dele, ele se deixou seduzir por este amor. E ele sempre estava lá na capela da nossa casa de missão. Todos os dias este homem estava lá. Já era um homem. Muitos anos ele tinha ficado nas drogas. Ele estava lá na capela. E até ele me contava certa vez que uns vizinhos dele diziam dele que ele era um beato, que ele vivia indo para a igreja. E um dia ele respondeu assim para eles. Engraçado, né? Quando eu ia nas bocas usar drogas, vocês nunca me falaram nada. Mas agora que eu fico indo para a igreja, vocês me chamam de beato. Mas não tem problema não. Eu sou mesmo. Porque foi lá que eu encontrei o que é melhor do que a droga. Foi lá, foi em Jesus. Foi adorando Jesus. Foi me deixando seduzir por Jesus que eu encontrei. E ele se encontrou com o que é melhor do que uma droga, gente. Eu garanto a você que me acompanha agora. Você que, quem sabe, é um usuário de droga. Você se encontrando com Jesus. Com esse amor que cura a sua história. Jesus cura a nossa história. Eu só posso estar aqui hoje porque o Senhor foi curando a minha história de vida. Jesus cura a sua história, seja ela como for. Vem, deixa essa droga. Jesus quer curar você, quer fazer você experimentar o amor que, quem sabe, você não experimentou do seu pai, da sua mãe. Porque talvez eles não tiveram e não souberam te dar como você precisava. Ou talvez, por causa de uma realidade, você nem conheceu seu pai, sua mãe. Mas não se entregue, não. O Senhor deseja fazer da sua vida algo novo, muito novo. Permaneça no Senhor. Mas eu falo para você, Mônica da vida, se você, Mônica, porque Santa Mônica, né? É essa que precisa permanecer no Senhor para que o seu filho saia da droga, para que uma situação, como eu disse no início, aconteça, seu esposo, seu irmão, sua irmã, não sei. Seja como uma Santa Mônica. Nossos tempos precisam tanto de Santas Mônicas, tanto de mães que oram pelos filhos. Não tem um movimento? E que bonito! Mães que oram pelos filhos. Mães que não desistem dos seus filhos. Que rezam o tempo todo.
por seus filhos, que vigiam, que permanecem no Senhor. Gente, não tem outro jeito. É preciso rezar. É preciso rezar. Santo Afonso Maria de Ligório já dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. É preciso rezar. A vida é corrida? É, muito corrida. Para mim, para você, para todos nós. A vida é muito corrida. Nós temos 24 horas e elas passam assim, não é mesmo? Tanta coisa eu preciso fazer lá na missão, que tem muita coisa lá me esperando ainda. Muita coisa eu preciso fazer lá. 24 horas passa muito rápido. Mas nós precisamos das 24 horas que nós temos, algum tempo para o Senhor. Para esta permanência em Deus. É preciso parar, sim, para rezar. É preciso parar para rezar o seu terço. Quantas pessoas param, aliás, para rezar o terço da misericórdia? Quantos testemunhos? Parar para fazer uma adoração. Sabe que quando eu acompanho, a gente acompanha em oração em Lorena, por isso que eu falo aqui muitas coisas, né? Porque graças a Deus o acompanhamento em oração dá muitos subsídios para a gente, porque a gente vai tocando na realidade que cada pessoa vive, que o povo de Deus vive, né? Que nós vivemos também. Mas, quando muitas vezes eu acompanho, rezo pela pessoa, eu digo assim, quando você vai ao médico, o médico não te dá uma receita, você chega lá, você está com problema de saúde, então o Senhor te dá, o médico te passa uma receita, né? E você sai dali e vai tomar aquele remédio. Se você quiser ficar curado, porque você precisa daquele remédio, né? Se você me permite, eu digo para a pessoa, eu vou te dar uma receita. Aí agora depende de você. Você vai sair daqui e depende de você. Se você vai ou não tomar esse remédio, né? Então, eu sempre falo para elas da importância da adoração ao Santíssimo Sacramento. Da importância da intimidade com a Virgem Maria. Da importância de você se confessar, de estar na presença de Deus. E muitas vezes o que me falam também da adoração é assim. Mas eu vou fazer adoração e eu fico lá e vem tanta coisa na minha cabeça. E vem coisa que eu estou vivendo. E vem situação difícil que eu estou vivendo. E na minha, Lucélia, também vem, né? E outro dia, estudando o catecismo da Igreja Católica, que, aliás, nós precisamos conhecer a nossa fé católica, não é mesmo? Muitos vão para outras religiões porque não conhecem a sua fé, porque não conhecem a Igreja Católica. Porque se você conhecer de fato a riqueza que é isso aqui, a riqueza que é a Igreja, fundada por Jesus Cristo, mas o catecismo é o que nos faz, gente, conhecer a nossa igreja. E outro dia, como eu dizia, estudando aqui o catecismo, eu encontrei uma resposta para essa realidade de quem reza, quem faz adoração e vive esta realidade. Aqui no catecismo, quem vive não, né? Posso dizer, todos nós vivemos, não é mesmo? Você vai fazer adoração, aí eu estou lá com 1000 trabalhos para fazer, e vem, meu Deus, eu queria fazer isso ali. Gente, às vezes, eu sou muito de trabalho, eu sou muito, né? Fazer uma coisa, fazer outra, mas eu preciso parar e ir para a capela e fazer o meu momento de adoração. Eu preciso. Nós, na Canção Nova, nós precisamos, faz parte do nosso carisma. Mas nós trazemos também para você, porque também é importante que você faça, porque muda a nossa vida. Mas voltemos. Então, vem na nossa cabeça tantas realidades, né, que nós vivemos no nosso dia a dia. E filho, e esposo, e comida para fazer, e criança para cuidar, tantas coisas. E aí eu encontrei aqui no número 2729, que diz assim, olha só. Diante
diante das dificuldades na oração. A dificuldade comum de nossa oração é a distração, certo? Diz aqui no catecismo. Confirma. A dificuldade comum de nossa oração é a distração. Uma distração nos revela aquilo a que estamos amarrados. E essa tomada de consciência humilde diante do Senhor deve despertar nosso amor preferencialmente por Ele, oferecendo-lhe resolutamente nosso coração para que Ele o purifique. Então, diante de uma oração, diante de uma realidade que você vai fazer o seu momento de adoração, de permanecer na presença do Senhor, e você não consegue se concentrar, diz a nossa igreja mãe, que nos educa na oração também, que a gente faz o quê com isso, Lucélia? Humildemente colocamos na presença do Senhor aquilo pelo qual está na nossa mente, no nosso coração, na nossa mente, né? Na nossa mente, que venha na mente. Colocamos para o Senhor humildemente. Olha só, quantas vezes aprendendo isso aqui, e eu quis trazer isso para você, porque eu faço essa experiência. Quantas vezes na minha oração, na minha adoração, quando eu não consigo me concentrar com tantas coisas para fazer, eu já aprendi. Então eu começo a rezar aquilo que eu estou vivendo. Senhor, olha só no que eu estou presa. Tanta coisa para fazer aqui da missão, aquilo ali que eu preciso fazer, aquilo lá. Meu pai ou minha mãe que está passando essa realidade, saúde. Minha irmã que vive essa situação, aquela, meu irmão. E eu fico. Então, Senhor, eu estou apegado a isso. Jesus, purifica o meu coração. Jesus, vem me purificar. Porque eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas eu sou humana. Mas vem essas coisas na minha cabeça. Você consegue arrancar assim, ó, da sua cabeça? Essas realidades que vêm? Não é mesmo? Então você vai rezar elas. Vai ver que você ainda está amarrado a essas realidades, o quê? Colocando em primeiro lugar ainda o trabalho. Ainda que seja um trabalho da missão, ele não pode estar em primeiro lugar na vida da Lucélia. Quem precisa estar em primeiro lugar na minha vida é o Senhor das coisas que eu faço. Porque quantas vezes nós trabalhamos na paróquia, né? Fazemos tantos trabalhos na paróquia, tantos trabalhos, mas não tem fecundidade nem unção, porque não estamos na presença do Senhor. Nós precisamos estar com aquele pelo qual nós trabalhamos. Então eu não posso estar pegada primeiramente ao meu trabalho, porque se deixar eu fico. Você não pode estar apegado primeiramente ao seu filho, primeiramente à sua esposa, ao seu esposo. Tem sim que cuidar deles, que amá-los. Porque essa é a vontade do Senhor. Eu mesmo não disse aqui no início, os gestos concretos de amor que as pessoas vão experimentar é a nossa vida, mas elas não podem estar no lugar de Deus. Eu vejo muitas realidades de ponta cabeça na vida das pessoas, quando vão partilhando, quando chegam diante de mim, porque Deus não está em primeiro lugar ainda. Não está. Até mesmo, mas eu trabalho tanto, vivo na igreja, faço tanta coisa para Deus, isso, aquilo. Mas você está com o Deus daquilo que você trabalha? Você para no seu cantinho sem ninguém? Como dizia Padre Jonas na música dele, e era o que ele vivia, no seu cantinho sem ninguém para estar com o seu Senhor, e depois sim fazer bem todas as coisas, realizar bem todos os trabalhos. É claro, uma dona de casa, uma mãe de família, com muitos filhos, são realidades, né? Que muitas vezes é difícil, mas eu conheço pessoas, inclusive uma comadre minha, lá de Guará, que tem 4 filhos, e 3 deles são pequenos, exigem dela. Ela vai fazer o estudo bíblico dela à noite. O marido dela disse quantas vezes de madrugada, quando os filhos já estão dormindo. Olha que testemunho bonito.
não é? Então, quando nós queremos, nós fazemos. E o Senhor quer de você esta permanência na presença dEle. Porque, gente, é o melhor para mim e para você. Deus nunca quer o pior para nós. E se Ele nos chama, se em João 15, o Senhor diz para mim e para você, permanecei em mim, é porque você vai ser uma pessoa melhor para esse mundo que precisa tanto. É porque você vai ser uma pessoa mais feliz, mais realizada. Embora todas as suas realidades que você vive, todos os seus sofrimentos que você vive, você vai ser uma pessoa mais realizada, mais feliz, apesar de todas essas realidades. Por quê? Porque você já compreendeu que Deus em primeiro lugar. Permanecer em Deus. Dê esse ato de confiança, que é o nosso tema. Um ato de confiança, permanecer no Senhor. Confie que é assim. Permaneça no Senhor e você vai ver como tudo na sua vida vai ter um novo sentido. Como tudo na sua vida vai mudar, porque você mudou. É impossível uma pessoa que está na presença de Deus e que não muda em algo. É impossível. Eu vejo lá em Lorena, que bonito, quantas pessoas que já entenderam isso e trabalham no centro, que nós ficamos perto das lojas, e na hora do seu almoço, almoçam rapidinho e vão lá na capela fazer adoração. Vejo muitas pessoas lá, todos os dias, fazendo a sua adoração diante do Senhor. Pessoas que eu sei muito bem, com sofrimentos terríveis, mas sai de lá sorrindo, sai de lá. Por quê? Porque se encontrou com o Deus que dá um sentido. Muitos hoje estão sem sentido na vida, porque não permanecem no Senhor das suas vidas. Nós temos uma alma, nós viemos de Deus e um dia voltaremos para Ele. E é por isso que nossa alma anseia pelo eterno. Anseia pelo eterno. E ainda, quero dizer para você um comentário da liturgia das horas, que diz assim: só se permanece em Deus cultivando a vida divina. Só se permanece em Deus cultivando a vida divina. Todos esses homens e mulheres de Deus que nós viemos desde Gênesis citando aqui, porque são muitos outros, né? Todos esses permaneceram em Deus. Daqui para nós, Carla Kutz, Monsenhor Jonas Abib, e nós que ainda estamos aqui na peleja, né? Padre Jonas já foi, já cumpriu a missão dele, já permaneceu no Senhor, desde que o Senhor fez o chamado para a vocação dele, e já se foi. Agora eu preciso permanecer no Senhor. Você precisa permanecer no Senhor. Na sua realidade. Na sua realidade. Eu não sei qual é a sua realidade. Você sabe muito bem qual é o seu sofrimento. Qual é aquela intenção que você vem na canção nova. Eu preciso tanto que rezem por isso. Vou escrever aqui. Vou dar ali para colocar no terço. Ou vou colocar lá na caixinha de oração, na capela, no centro de evangelização. Aquela intenção, sabe, que está aí no seu coração, você sabe muito bem. Algo que precisa se deslanchar, né? Tantas realidades, muitas vezes amarradas. Permaneça no Senhor. Confia que o Senhor está nessa... Dê um ato de confiança para o Senhor na sua vida. Olha, dê um ato de confiança. Permaneça no Senhor. E você vai ver as coisas acontecerem. Não é no meu tempo e nem no seu tempo. Eu teria aqui outro testemunho pessoal para te contar. Mas não dá tempo. Bem rapidinho, eu me casei no ano de 2019. Nos casamos, né? Meu esposo está aqui, o Glaucio. E nossa vontade era de ter todos os filhos que Deus quisesse nos dar. Porque foi assim que nós dizemos no altar, né? Quando nos perguntaram se nós acolheríamos os filhos que Deus quisesse nos dar.
Nós dissemos que sim, estávamos dispostos, né? Eu já me preparei psicologicamente para acordar de noite, o que todas as mães me diziam, né? E eu via também as realidades, quem é mamãe aí sabe a luta que é. E eu me preparei para isso. Mas, passado 3 meses, pouco tempo de casado, como não aconteceu, nós já procuramos médicos, né? Para ver as realidades. E indo em tantos médicos, vários médicos mesmos, chegou um diagnóstico final, que nós não teríamos filhos biológicos, né? Nós não teríamos filhos. Foi um sofrimento, foi uma luta, claro que foi, né? Foi grande o sofrimento, choramos, sofremos, né? Mas, ainda naquela realidade, eu precisava permanecer e acreditar que Deus tinha algo para mim, para minha família, para a Lucélia e para o Glaucio, que não é igual para todo mundo. Eu tinha vontade de ter muitos filhos, mas para mim não foi assim. Deus não quis para mim o mesmo que quis para muitos dos meus irmãos na comunidade. Deus não quis para mim assim. Mas eu posso ainda fazer algo. Se o meu desejo é ser mãe, né? Apesar do catecismo nos dizer que a pessoa que não tem filhos, ela também pode ser mãe, pai, espiritual, vivendo uma realidade na sua paróquia, na sua comunidade, de ser mãe espiritual, de viver essa maternidade, porque toda mulher nasceu para ser mãe, e ela pode ser mãe, sim, de outras formas, mas, para nós acreditamos que Deus quer filhos na nossa casa. Então, nós já entramos com o processo de adoção, já estamos na fila de adoção, aguardando o que Deus tem para nós, para a nossa família, né? O que Deus quer de nós e quais os filhos que Deus quer para nós. Permanecendo em Deus. Eu acredito que o Senhor tem algo único para mim, para o meu esposo, para a nossa família. Você também acredita? Então vamos ficar de pé? Vamos rezar já? Nos colocar na presença de Deus, ficando, como o Padre Jonas dizia, neste cantinho sem ninguém, neste cantinho sem ninguém aí do seu coração. Nós estamos em muitos aqui, graças a Deus. Quinta-feira de adoração, Canção Nova sempre tem o povo de Deus aqui, né? Graças a Deus. Mas aí, no cantinho sem ninguém, do seu coração, já vai fazendo esta oração, desse desejo de permanecer no Senhor, apesar de toda a realidade que você vive. Apesar de tudo, dê um ato de confiança ao Senhor da sua vida. Permaneça nele. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, permaneça nele. Aproveitemos esse finzinho de pregação. Estende suas mãos aqui para Lucélio, Glaucio que está ali. Solta sua voz no Espírito para os desígnios de Deus, para a vontade desse matrimônio. Entregue-os já a Jesus sacramentado, que nós já vamos abrindo o nosso coração para a presença do Santíssimo Sacramento. Que Deus abençoe esse casal. Abençoando eles, abençoe toda a missão de Lorena, todos os casais Canção Nova que lutam, que querem ser pais, ser mães, mas por alguma situação não conseguiram ainda. Que Deus venha abrindo as portas da sua vontade para a vida deles e da missão deles como pai, como mãe, como missionários e consagrados, separados do Senhor, escolhidos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela fidelidade da Lucélia e do Glaucio, de toda a missão Canção Nova de Lorena, que a partir desse casal, Deus abençoe toda a missão prodigamente, chuva de bênção, de graça, de paz, para essa missão, que o Senhor atraia cada vez mais almas para Deus, através do trabalho missionário desse casal e de todos os missionários que estão na casa de Lorena. Muito obrigado, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Traz a mão ao seu coração e por um instante deseja a presença de Jesus. Jesus, eu vim para te adorar. Você pode mesmo fechar os olhos por enquanto, já que o Santíssimo ainda não chegou. Dizer: Jesus, eu vim para te adorar, eu vim para estar contigo. Eu quero estar nesse lugar de amor e de adoração. Eu vou me entregar e nada é mais importante do que estar com o meu Rei. Nada é mais importante. Eu quero estar neste lugar de amor e adoração. Vou me entregar e nada é mais importante do que estar com o meu Rei. Jesus, eu levanto meu olhar, de onde vem o meu socorro? Meu irmão, minha irmã, seu socorro é o Senhor. Eu sei, meu socorro é o Senhor. Não me deixa vacilar.